Bom dia, galera do sexto ano. Hoje nós vamos para uma live da análise linguística e semiótica de Moby Dick. Ou seja, é o mesmo texto, só que nós vamos analisá-lo de outra forma, né? Primeiramente, nós trabalhamos oralidade, né? Que vocês fizeram um áudio lá. Depois, nós trabalhamos a narrativa em contação de história feita pela professora Neta, né? E hoje nós vamos ver a análise linguística e semiótica desse mesmo gênero. E também eu oportunizei para vocês em História em Quadrinhos, HQ. Instruções de atividade. Faça a retomada da leitura original de Moby Dick das aulas 1 e 2, né? Eu já trabalhei isso nas aulas anteriores, de semanas anteriores, né? E analise as páginas desse gênero em quadrinho. Eu coloquei só 2 páginas, porque essa revista em quadrinho, esse HQ, tem mais de 100 páginas, é muito grande também. E aí o que eu preciso que vocês entendam é saber ligar, né, um texto ao outro, fazer a intertextualidade. Os 2 textos, tanto quadrinhos quanto o texto original, trabalham o mesmo assunto, mas de forma diferente. Conceito de elementos gráficos, isso é importante para todo mundo que lê um gibi, que lê uma charge, tá? Uma tirinha. Que são elementos gráficos? Chamamos de elementos gráficos cada uma das partes que compõem a imagem de um produto gráfico. O título é um elemento gráfico. A foto, o desenho. Quando você vê um personagem em quadrinho ou numa tirinha, a expressão facial dele é muito importante para o entendimento do texto. Às vezes não tem frase nenhuma, mas através da expressão facial do personagem, você consegue entender o que ele está pensando, o que ele gostaria de dizer naquele momento, tá? A legenda é importante para você se situar, né? Pode ter o texto também? Pode vir o HQ com escrita. Esse de hoje, por exemplo, tem a fala dos personagens. Mas tudo é importante, porque às vezes a expressão facial diz muito. Trecho 1 de Moby Dick. Eu vou trabalhar só esse trecho hoje. Né? Nas aulas passadas eu trabalhei todo o texto. Agora eu estou recortando, então vou trabalhar só o trecho 1. Então começa a derradeira perseguição. A Rabi já não come nem dorme, não sai da cabine. De noite, com a perna de marfim enfiada num buraco, ele perscruta com o olho febril a linha do horizonte. Uma manhã, seu rosto se torna feroz. Como um cão de caça, ele fareja. Isso cheira a baleia. E logo, de fato, sentimos o odor característico. O capitão manda virar o navio naquela direção. Vigias a postos, todo mundo na ponte. Marinheiros jorram da escotilha. Vocês a veem? Grita Rabi, levantando a cabeça. Não, capitão, nada. Responderam-lhe do alto os vigias. Então eu peguei só o primeiro trechinho para a gente analisar, tá? Aqui nós temos, vou apresentar para vocês, HQ de Moby Dick, tá? Só 2 páginas. Eu peguei a página 9 e a página 13. A página 9 é um prefáciozinho, tá? Uma indicação. Só com um narrador aí, tá? O autor é Chaboté, é um francês. E a editora é Pipoca e Nanquim. Essa editora é famosa, tá, gente? Bem conhecida. Então tá lá, a estalagem do jato. Pelo rangido pobre da sua placa, imaginei que aquela era uma hospedaria barata, onde serviria o melhor café de ervilhas. Hospedaria é como se fosse um hotel, uma pousada, tá? Contextualizando para os dias atuais, antigamente nós chamávamos de hospedaria. Ali nós temos um verbo no passado, ó, imaginei, tá? Eu imaginei, ele está na primeira pessoa, tá? Nós chamamos esse verbo de pretérito perfeito, tá? Aqui, ó, tem um cara lá na estalagem, na hospedaria.
Ainda não começou a trama da história, tá? São 2 páginas só. Suponho que esteja indo pescar baleias. Então é melhor ir se acostumando com isso. Ora essa, pois na mesma cama, se não tem outro jeito, mas gostaria pelo menos de saber quem é esse apoador. É o cara que trabalha no mar, que está ligado a essa vida marítima, tá? O nome também é mais antigo, mas é a mesma coisa que navegador, tá? Eu dividirei o leito com qualquer homem decente e correto, para não ter de vagar por uma cidade estranha numa noite tão gelada. Vocês percebem que a linguagem do gibi é mais coloquial, é mais do dia a dia, ela não é formal, né? Porque ela vai atingir um público infanto-juvenil, mas tem adulto que gosta de gibi, de HQ também, tá? Eu sou uma que adoro ler um HQ. Decente, correto. Esse arpoador é um homem de tez escura. Tez quer dizer rosto, face. Não é daqueles que comem tortas, ele só come bifes. Então ele já está dando uma prévia aí do estilo desse personagem, né? Bife mal passado. Os piratas gostam de carne mal passada e come até carne cru, tá? Bem, e ele está aqui, não vai demorar? Sempre chega uma hora dessas? Não, normalmente ele se deita com as galinhas, dorme cedo e acorda cedo. Mas esta noite saiu para vender suas mercadorias e não sei por que está demorando tanto. A não ser, talvez, que ele não tenha conseguido vender sua cabeça. Como vocês vão realizar a atividade, ligando então o HQ ao trecho 1 da história Moby Dick. O tema principal de Moby Dick é a obsessão do pirata Rabi. O termo em negrito, né? Desculpa aí, tá em negrito porque a professora fez em Word e esqueceu de adaptar aqui nessa. O termo obsessão, tá? Vamos voltar na palavra obsessão aqui. Poderá ser substituído sem alterar o sentido pelo termo ideia fixa, aflição, agressão ou agitação. Vocês vão ter que olhar a palavra obsessão no dicionário, tá? Língua portuguesa, pelo contexto, nós conseguimos saber o significado, né? Dentro de uma frase, o significado pode ser alterado. Só que, se você está com dúvida, consulte o dicionário, tá? Consulte o que é a palavra obsessão, aí você vai chegar na ideia assertiva aí. Qual que era a obsessão desse pirata, né? Ele tinha uma obsessão pela baleia, né? Na realidade, um certo sentimento de vingança, porque a baleia arrancou uma das pernas dele, né? Ele ficou mutilado aí. Então, ele tinha uma obsessão. Consulte no dicionário, qualquer dúvida, mas pelo contexto dá para vocês saberem qual é o significado, tá? 2. Faça análise das páginas 9 e 13 de Moby Dick em quadrinhos e assinale os verbos. O que são verbos? Vamos retomar. Verbos são ações. A professora ensinou para vocês em fevereiro que nós temos 3 conjugações verbais, terminadas em ar, né? E ir. E nós temos os tempos verbais. O presente, que é o que acontece agora, nesse momento. O passado, que vai retomar algo que já aconteceu, né? No caso de hoje, nós vamos trabalhar o pretérito perfeito. Pretérito e passado é a mesma coisa, tá? Só muda aí a nomenclatura, o nome, pretérito, mas é passado. O passado perfeito que nós vamos trabalhar hoje. Nas páginas 9 e 13, nós temos 2 verbos no passado. Aí você vai ver qual deles aí. Letra A, imaginei, saiu. Andou, chorou. Você pode ter ideia do que é pretérito, do que é passado, mas você tem que ver o que está dentro do gibi. Eu não quero que você coloque um passado de forma aleatória. Eu quero que esteja dentro da página 9 e 13, tá? Então, imaginei, saiu.
andou, chorou, ama e anda. Ama e anda está no passado? Analisa aí. Ataca e caça está no passado? Tá? Então, vocês vão ter que voltar na página 913 e achar quais os verbos no pretérito perfeito, mas dentro desse HQ. No trecho, uma manhã, seu rosto se torna feroz. Como um cão de caça, ele fareja. Isso cheira a baleia. Nas diferentes vozes no texto, encontramos aí um discurso direto. Vou explicar para vocês novamente. Quando nós temos um diálogo, o discurso direto é quando entra a voz do personagem, com 2 pontos, travessão, né? Aqui, no caso, a professora esqueceu de colocar o travessão na frente do isso cheira a baleia na hora de digitar o slide. Discurso direto, então, quando entra a fala direta do personagem. Discurso indireto. Ó, um exemplo aqui, ó. No trecho, uma manhã, seu rosto se torna feroz, como um cão de caça ele fareja. Ali o cara está narrando em terceira pessoa, então é indireto, ele não entrou na fala ainda. Tá? Então, há a presença aí do discurso indireto. Aí você vai analisar. Eu posso ter duas situações no gênero textual? O direto e o indireto? Sim, pode ter. Você pode encontrar as duas coisas. O indireto e o direto. Ou alguém narrando, ou alguém já na fala do personagem. Então, vamos lá. Letra A, discurso direto. Letra B, discurso indireto. Letra C, discurso direto e indireto. E a letra D, nenhuma das anteriores estão corretas, tá? Então, tá fácil de analisar isso aí, que eu já expliquei presencialmente para vocês, mas faz um tempinho, então eu estou fazendo a retomada do conceito. Número 4. No trecho, como um cão de caça ele fareja, eu peguei só um pequeno trecho agora, a palavra como representa uma figura de linguagem chamada... Eu ensinei para vocês algumas figuras de linguagem, né? Não entrei em todas, não deu tempo. Mas onomatopeia, eu trabalhei com vocês. Lá no gênero, você sabia que teve uma atividade que a professora trabalhou onomatopeia. Onomatopeia é quando eu repito sons, né? O barulho da campainha, alguém batendo na porta, o som de alguém mastigando... o som de alguém sentindo frio, né? Das renas lá, lembra que a professora trabalhou isso com vocês. A comparação, quando eu comparo uma situação a outra, né? Que tipo de palavra que a professora usa quando vai comparar, né? Mariana é bonita como uma paisagem, né? Metáfora. Metáfora quando eu digo algo implícito, mas eu quero dizer outra coisa. Tá? Tem várias situações que eu posso usar metáfora. Seus olhos são diamantes, né? Eu quero dizer que seus olhos brilham muito, são intensos, tá? É uma metáfora. Hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem quando eu exagero muito na fala. Por exemplo, esperei você há 1 século. Faz 1000 anos que você não limpa a sua casa. Eu estou exagerando, né? Vou morrer se você me deixar. É uma hipérbole, tá? Exagero. Porque ninguém morre por essa situação, né? Então, você vai analisar aí, como um cão de caça ele fareja, qual é a figura de linguagem que tem a ver com a explicação agora da professora, tá? Tem a 5, atividade 5? A número 5, nas imagens de Moby Dick em quadrinhos, os personagens demonstram a expressão de. Aí você vai olhar os elementos gráficos que a professora explicou do HQ.
o olhar, né? Ali estava uma prévia, né? O pirata não tinha entrado na história ainda. Eles estavam se referindo a alguém que ia se hospedar ali naquele local, né? Que ia fazer uma expedição marítima. Aí você presta atenção no personagem aí. Eles estão com uma cara de espanto, de medo, de fúria. Fúria, ira e raiva é a mesma coisa. São sinônimos, né? Curiosidade. Bom, se o Ahab não entrou na história ainda, presta atenção aí na expressão facial dos personagens, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar no particular e me perguntar novamente, tá? Um grande beijo e até a próxima.